estamos falando muito de desfalque, né, Edu? Desfalque pra lá, desfalque pra cá, ausência aqui, ausência ali. Mas a defesa do Atlético hoje teve disponível Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos, Mariano, pra volante o Paulo Vitor, né? Batalha. Defensores, talvez não fosse uma situação tão traumática. Por que o Atlético defende tão mal, Edu? É questão tática? É erro do Gabriel Milito? É questão individual? Os caras talvez não estejam entregando o que a gente imagina como ideal nesses jogos recentes, porque chama muita atenção o Atlético levar 4 gols do Vitória jogando no Barradão ou em qualquer lugar que seja, um time que, como você disse até agora há pouco, era bastante elogiado justamente por essa entrega. Não falta um pouquinho de equilíbrio nesse time do Atlético também, não, Edu? Não, Cirilo, a gente pode fazer o recorte de 2 jogos, né? O jogo contra o Palmeiras tem todo um contexto. O 4-0 pro Palmeiras foi um ponto fora da curva pelo que se tornou a partida, né? Claro. Uma partida muito nervosa, todo mundo muito pilhado, o Atlético jogando em casa, tentando jogar mais de um tempo com um jogador a menos. O 4-0 contra o Palmeiras é o ponto fora da curva. O de hoje é que chama atenção, cara. Chama atenção pra liberdade em campo que os atletas, que os finalizadores do Vitória tiveram e que em outros jogos o Atlético não dá aos seus adversários. Isso não existe em outros jogos do Atlético. Quantos jogos esse Atlético do Milito a gente já viu com um time com pegada, mordendo o adversário? Se tem a minha crítica à leitura do treinador no jogo de hoje, eu repito, hoje, porque pra mim o trabalho do Milito é muito bom à frente do Atlético, mas hoje acho que houve um equívoco de leitura, e eu tô falando isso agora porque eu falei a transmissão inteira do problema que a gente via às costas do lado esquerdo e não foi corrigido. Mas o problema é muito maior em campo de quem tá jogando, de quem tá com chuteira, meião, calção e camisa. Eu vou convidar o torcedor atleticano para rever os gols do Vitória. E olha a liberdade que os caras tiveram em campo. Aí não há treinador que resista. Não há treinador que tenha voz na beira do campo para pedir. Tem hora que a culpa é de quem tá em campo. Essa liberdade que os caras tiveram para finalizar, a culpa não é do treinador. Talvez a construção pelo lado esquerdo do Atlético tenha faltado ali a percepção. Olha, tá demais ali, eu vou segurar alguém daquele lado, não vai subir mais, vai ficar aqui, vai guardar a posição, pelo menos para esse jogo eu vou abrir mão do que eu penso. Mas se a bola chega ali na direita e vem pra área, na área tá todo mundo ali dentro, cara, a defesa tá montada. É inadmissível que o Mateuzinho tenha tido a liberdade que teve no primeiro gol, que o William Oliveira tenha tido a liberdade que teve nos 2 gols, e que o Culebra tenha tido a liberdade que teve no último, que o Saravia parou. O Saravia que a gente tem tanto elogiado, né? Jogador que se dedica, fazendo grandes partidas. Um tanto de jogo sendo melhor em campo. Talvez tenha faltado perna, tá, Cirilo? Pode ser. Tem jogado em sequência, não é poupado, tá sempre jogando. Choveu lá em Salvador, a gente sabe que o gramado fica pesado. Isso pode ser uma justificativa para este gol, não para os outros, porque os outros foram no primeiro tempo, né? 2, pelo menos. Então, por isso que eu falo, não é um culpado, não existe um culpado, não dá para apontar dedo para um. Para esse jogo especificamente, é um monte de gente que foi muito mal e que precisa ser cobrado. E para a sequência do campeonato e para os desejos do Atlético, também qualificar o elenco. Vai qualificar depois da Copa América, ou com a abertura da janela? Vai, mas até lá, cara, tem jogos. E foi 4-0 com o Palmeiras, 4-2 pro Vitória, perdeu do Peñarol na Libertadores, perdeu do Sport na Copa do Brasil. São derrotas que doem. A da Libertadores e a da Copa do Brasil não fizeram falta. As do Campeonato Brasileiro começam a fazer falta. Ali na frente vão fazer falta. A tabela a turma vai passando, vai distanciando e perdendo pontos para equipes que não estão teoricamente na mesma briga do Atlético. Perdeu ponto pro Criciúma, perdeu ponto pro Corinthians, perdeu ponto hoje pro Vitória. É para ligar o sinal de alerta, é para preocupar e é para fazer correções. O Milito, em determinado momento, abre mão do que ele pensa, porque isso também é qualidade, mas principalmente a minha crítica hoje vai aos atletas, a turma dentro de campo. Não pode fazer um jogo tão abaixo, um jogo tão panda
igual o Atlético fez hoje lá em Salvador. É injustificável, sem dúvida. Cláudio Rezende está conosco também, já o Rubem Júnior lá direto de Salvador trazendo a entrevista do Gabriel Milito, mas é uma derrota daquelas que certamente impacta muito, né, Cláudio? Com certeza, é a segunda vez com o Milito que o Atlético perde 2 seguidas, né? O Edu Pan citou agora. Agora há pouco, Peñarol pela Libertadores e depois perdeu para o Sport na Copa do Brasil, mas ali o Galo já estava classificado, né, na Libertadores, e na Copa do Brasil a derrota não significou eliminação. O Galo tinha feito o resultado em casa, perdeu aquele jogo, mas a gente falava, né, Cirilo, naquele momento que o Atlético ainda perdeu no momento que podia. Agora são 2 derrotas mais complicadas, porque é um campeonato de pontos corridos e 2 goleadas, né? Duas vezes o Galo tomando 4 gols. Então, é o sinal de alerta ligado. E para domingo, Cirilo, em relação ao time que jogou hoje, é verdade que não perdeu ninguém, menos mal, mas só vai ter o Paulinho, né? Então não tem muita mudança aí em relação a peças. O Hulk segue fora, agora um motivo pessoal, né? Vai viajar para os Estados Unidos amanhã, pro nascimento da filha dele, pro parto da filha dele, e só volta na segunda-feira. Então, sem Hulk de novo, vai ter o Paulinho, é a única mudança em relação ao time que estava disponível hoje. Vamos falar mais sobre isso também na sequência aqui desse pós-jogo da Itatiaia.